Boa noite, Carol. E aí, como é que tá seu home office? Tá movimentado. Deus. Imagino que o de todo mundo deve estar meio assim, meio caos, meio ai que paz. Então tá um pouco confusa aí essa história ainda, né? A gente tem um post no nosso site sobre home office e assim, depois eu convido vocês para irem lá dar uma olhadinha. E a gente quer falar um pouco sobre isso hoje, sobre essa relação, como é que o home office pode ser mais agradável, se é possível. E eu tenho uma primeira pergunta para a Angelita. Estou vendo um monte de gente entrando, um monte de gente querida. Gente, vai falando aí como é que está o home office de vocês também. Quero super saber se né, se está tranquilo, se está ainda se organizando, como é que vocês estão se organizando aí. A minha primeira pergunta para a Angelita é assim, o home office que a gente está vivendo agora, ele é o melhor dos cenários para o nosso cérebro? Ou a gente se estressa mais, ou seria melhor a gente sair de casa mesmo para trabalhar? Enfim, agora a gente não está podendo, mas qual é o melhor cenário de trabalho, de local de trabalho para o nosso cérebro? Olha só, depende muito da personalidade da pessoa, do perfil psicológico, né, da pessoa e da atividade que ela desenvolve. Né? Algumas atividades funcionam muito bem em home office, outras não. Algumas Uhum. pessoas com determinadas características de personalidade se adaptam muito bem ao home office e outras não se adaptam. Então, assim, não existe uma resposta definitiva do tipo, o home office é a melhor opção ou o trabalho fora de casa é a melhor opção. Não existe isso. Vai depender muito do tipo de atividade e do perfil psicológico da pessoa que está desempenhando aquele trabalho. Então, assim, o fato é que não importa se é em casa ou se é fora de casa, o espaço de trabalho ele precisa ser caracterizado como espaço de trabalho. Isso é muito importante, porque quando a gente fala em home office, né, é muito comum as pessoas pensarem assim, eu vou trabalhar de pijama, eu vou, entre uma tarefa e outra, eu vou parar e ver um episódio da minha série predileta, Quem enfim, né? nunca? A gente tem essas, exatamente, a gente tem essas fantasias sobre o home office, né? E isso atrapalha totalmente a funcionalidade do home office e a nossa produtividade e o nosso bem-estar psicológico. Então, assim, o home office, ele funcionar, ele não pode ser confundido com a rotina doméstica, com a rotina da casa. Então, esse é um risco que todos nós corremos quando a gente transfere o trabalho para dentro de casa. É promover uma confusão entre espaço doméstico e espaço profissional, espaço de trabalho extra-casa. Então, assim, se o home office é em casa, ele precisa ser, esse espaço de trabalho, ele precisa ser bem delimitado. Vai ter condições de ter um cômodo da casa específico para o home office, né? Mesmo que seja uma mesa, sala, mesmo que seja uma bancada no quarto, esse espaço tem que ser caracterizado como aqui é o meu espaço de trabalho. Né? E o que isso quer dizer? Que esse espaço de trabalho não pode ser ocupado com coisas da vida doméstica. Né? Então, assim, tudo aquilo que a gente rotina doméstica, por isso eu sou uma pessoa que gosto muito de game, eu adoro jogar o tempo todo. Então, assim, em cima da minha mesa de trabalho não pode ter console de game. Eu estou invadindo do meu trabalho. Então, assim, tudo que não for do trabalho deve ser deixado de fora desse espaço de trabalho quando a gente Eu não fala em estou home ouvindo office. a Porque live. a vida doméstica,
a vida pessoal, a vida doméstica, ela está ali do lado. Então, se a gente deixar ela invadir o espaço do home office, o espaço doméstico ele vai engolir o home office. E isso não pode acontecer. Porque se isso acontecer, a nossa capacidade produtiva dança. E por que dança? Porque o nosso cérebro, ele organiza as informações em blocos. Vou falar de uma forma bem didática para que as pessoas entendam. Então, o nosso cérebro organiza as coisas de forma, como se fossem blocos de memória. O que acontece? Quando eu entro no meu espaço de trabalho, é como se automaticamente a minha mente acionasse na minha memória todas as referências, todas as imagens e as emoções associadas ao trabalho. Se esse espaço de trabalho não está bem delimitado, é como se a minha mente não entrasse em modo de funcionamento trabalho, né? Ela entra naquele espaço, eu entro naquele espaço, mas a minha mente não foca naquilo que eu vou fazer naquele momento. Porque ela está dispersa, porque eu estou preocupada com outras coisas, porque a minha mente está sendo tomada por outras referências de outros espaços domésticos, sejam os espaços do convívio familiar, da relação com os filhos, com o marido, com a cozinha, com a diarista, enfim. Então, para que a minha mente possa focar e se concentrar nas tarefas do trabalho, o espaço precisa estar bem delimitado, ou seja, todas as referências daquele espaço precisam acionar na minha mente os blocos de memória relativos às minhas tarefas de trabalho, às minhas funções profissionais. Isso é muito importante, porque isso vai ajudar a manter o foco, a manter a atenção no trabalho.